Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui para contar essa história que nem aqui nesse podcast ela estaria, nem existiria, ok? Se a Luana, que foi quem mandou a história, tivesse contratado uma agência de intercâmbio qualificada para ajudá-la. E é por isso que eu tô aqui para falar da Education Way. A Education Way é uma agência de intercâmbio focada apenas aqui na Austrália. E esse é um dos maiores diferenciais deles. Lá na Education Way, eles te dão todo o apoio, tá, gente? Do começo até o final do seu processo. Não vão soltar a mão de vocês na hora do visto, porque muita agência faz isso, tá? E se você tá me ouvindo agora e também tem esse sonho de fazer um intercâmbio nesse país que eu amo, vou deixar aqui no link da descrição desse episódio o formulário da Education Way, tá? Vocês só precisam entrar lá e no campo Promo Code vocês colocam Eu Conto, tudo junto, para ganhar um descontão aí de $100, caso você feche com eles, né? Então, se você quiser saber mais sobre a Education Way, entra lá no Instagram deles, o conteúdo, além de muito informativo, é muito divertido, de verdade, tá? Então, @educationway.au lá no Instagram. E agora, vamos para a história da Luana. Mas então, eu conto ou você conta? Bom, meus amores, a dona Luana mandou aqui a história dela, morando no Brasil, numa cidade aí que eu não vou falar, num estado que a gente não vai falar aqui dos lugares. E ela namorava um rapaz. Ela namorava esse rapaz ali não há muitos meses, há uns 3 meses. E esse relacionamento começou a ir para um lado perigoso. Como assim? Esse cara estava se mostrando ser abusivo, tóxico e a Luana começou a sair aos poucos dessa relação. Mas com muita cautela, né? Porque foi até tendo ali um pouco mais de medo, percebendo que era um cara talvez mais agressivo, mais abusivo, enfim. Num belo dia, ela já estava querendo aí sair fora dessa relação. Uma moça chamada Silvia abordou a Luana para contar que ela, a Silvia, era simplesmente, gente, a amante do namorado da Luana. Sim, e ela também não sabia. A Silvia disse que acabou encontrando uns documentos da Luana, enfim, conseguiu achá-la, e ela falou, ó... Eu sou a Silvia, namorada do fulano. A Luana falou, Não, eu sou a Silvia, namorada do fulano. E aí, elas descobriram essa mega traição, que o cara tinha uma amante, tinha namorada, enfim, não prestava. Isso aí só deu mais força para ela sair do relacionamento, foi a gota d'água, e aí, oficialmente, a nossa musa Luana saiu fora desse relacionamento terrível. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Eu achei muito incrível aqui também, achei muito musa a Silvia. Ter ido contar, enfim. E, gente, essas duas, Silvia e Luana, né, namorada e amante, o que aconteceu? Silvia também terminou com o embuste, terminou com ele, as duas terminaram com ele, graças a Deus, e aí elas ficaram bem mal. Uma começou a mandar mensagem para outra, elas meio que se apoiaram aí durante esse término. E dali do trauma que elas estavam compartilhando, nasceu uma bela amizade. Olha que coisa maluquinha, olha que doideira. E aí as duas começaram a conversar cada vez mais, sair para o cinema, sair para comer, enfim, frequentar a casa uma da outra. E um dia, a Silvia e a Luana foram para uma balada. As duas solteiras, curtindo, foram para uma balada. Quando elas chegaram lá, a Luana falou, pô, a Silvia já tá ali com carinha que ela conhece, que ela fica, que ela dá uns pega. Ai, vou ficar de vela aqui. Sabe quando você fica, pô, que merda, né, que chegou aqui, tá nessa situação. Mas tudo bem, a Luana não ligou muito pra isso, começou a dançar ali. Aí esse cara que tava ficando com a Silvia, né, amiga da Luana, tava com um amigo também. E esse amigo começou a querer puxar assunto com a Luana, né? Porque os dois estavam ali de vela, enfim. Só que a Luana tava poucas ideias. Ela tinha acabado de sair desse relacionamento péssimo e ela tava sem paciência pra homem nenhum. E aqui eu vou contar pra vocês mais uma coisa que eu deixei de fora até então sobre a Luana. A Luana é mãe.
E nesse momento o filho dela tinha mais ou menos uns 10, 12 anos. Então, Luana, uma mulher que já é mãe, que provavelmente mais responsável, tem que pensar também nas escolhas que ela faz, nas pessoas que ela fica, né, quem ela traz para dentro de casa, ainda mais depois de sair de um relacionamento péssimo. Esse cara não era o pai do filho dela, tá? Do relacionamento que ela teve anteriormente, é outro cara. Então ela tava assim, Não quero conversar com esse cara. Ai, sabe, eu tô aqui pra dançar, pra curtir, não quero nem papo. Não, tô poucas ideias. mas vocês sabem, né, gente? Bebida entra, a verdade sai, a gente fica mais animado, a gente fica mais solto. E aí, no final da noite, ela baixou um pouco a guardinha dela, os dois dançaram juntinhos. Aí ela pensou, Até que esse cara aqui é um cheirosinho, sabe dançar, é gatinho. Ó, pelo menos, né? Aqui pra terminar a noite dando uma dançadinha tá bom. E aí vamos dar um nome aqui pra esse cara que ela tava dançando, né? O amigo do namoradinho da Silvia. A gente vai chamar ele aqui de Evandro. E aí acabou a balada, o que vai fazer, pra onde vai? Aí um dos caras falou, Vamos lá pra casa. Aí a Silvia olhou pra Luana, a Luana olhou pra Silvia. Luana falou, Silvia, você conhece esses caras bem? Tem certeza? Silvia, Não, amiga, não. Conheço esses caras aqui há anos. Pode ir. Evandro e, sei lá, Felipe são muito confiáveis. Não, sucesso. Vamos lá pra casa deles. enfim, Luana foi. Ela acabou ficando com o Evandro naquele dia. Foi super maravilhoso, os dois ficaram. Ela falou, Mari, fomos, fizemos tudo que tivemos pra fazer e é isso. Foi bom. a Luana descobriu, conversando um pouco mais ali com o Evandro, que ele também tinha um filho. O filho do Evandro um pouco mais novo ali que o filho da Luana. Mas acho que é legal, né, que você é mãe, tá, sei lá, ficando com um cara, ele também é pai, às vezes não tá com a... Ele era pai, mas solteiro, tá, gente? Não era casado, não tinha namorado aqui. Podem ficar tranquilos, não vai ter esse plot twist aqui, não tem nada a ver com isso a história. Mas é legal, né, você encontrar alguém que também tem filho, que também entende, que não, às vezes não vai te julgar, porque ainda, eu acho que ainda há muito esse negócio de, principalmente mãe solo, que tem filhos e tentam se relacionar com outros caras, ter uma vida de solteira saudável, eu acredito que seja um pouco mais difícil. Eu não tenho filhos ainda, então, mães solteiras, mandem lá no Telegram, tá? Como que é se relacionar, ir pra dates, enfim. Mandem aí histórias, né, nesse tema, vai ser muito bom receber. Mas voltando aqui pra Luana, ela até achou que ia ser só uma noite e mais nada, por ele ser um cara, enfim, mais velho, ele era 10 anos mais velho que a Luana, e já, né, enfim, tá talvez em outra fase da vida, ela não sabia muito da vida dele, mas não é que foi passando os dias e o Evandro ligou pra Luana? Não só ligou, mas os dois começaram a sair direto, ir pra vários dates, né, ficar, enfim. E aí, gente, o que estava acontecendo na vida da Luana paralelo a essa parte aí amorosa? A Luana, ela estava muito frustrada com a profissão dela. Eu não vou falar aqui exatamente o que era, mas ela trabalhava em escolas, em 2 escolas para ser mais específica, há mais de 10 anos já. E ela trabalhava muito, sabe? Começava, sei lá, 7 da manhã, trabalhava até meio-dia, comia correndo, engolia alguma coisa, ia para outra escola, ficava até 6, 6 e meia da tarde. Lembrando, ela tem um filho. Nessa época, ela ainda estava morando com a mãe dela, então o filho dela mesmo que ia para a escola, depois ficava um pouco com a mãe dela, ela tinha essa ajuda, pelo menos para olhar ali o filho dela. E aí, chegando em casa, ainda tinha que fazer a janta, enfim, né, tem que dar aquela supervisionada, você quer ficar ali com o filhote. Era muito corrida. E ela tinha até mestrado, gente. Então ela estava muito frustrada porque ela sentia que ela não estava conseguindo evoluir, que por mais que ela estava concentrando todos os esforços dela por uma vida melhor, ela não estava conseguindo ir para frente, sabe, gente, desenvolver. Isso é o que ela sentia em termos de oportunidade, de, enfim, tá ralando e não vê que tá prosperando, sabe? E isso estava frustrando ela demais, muito, muito mesmo. Teve um momento que ela cogitou até em mudar de cidade e ir para um outro estado completamente diferente, outra região do Brasil, para, sei lá, ver se ela conseguia outras oportunidades. Acabou não rolando.
E aí, voltando aqui, né, para a vida dela amorosa com o Evandro, tava indo muito bem. E aí, num belo dia, os dois já estavam mais apegados, já tava rolando um sentimento mais forte. Chegou pra Luana e falou: Luana, eu queria te falar uma coisa. Agora que a gente, né, tá ficando um pouco mais apegado, acho que eu preciso te falar. Então, é o seguinte, eu vou sair do país. Eu também tô muito frustrado com a minha profissão aqui no Brasil. E ó, que ele é de uma área que é uma área boa no mundo todo, viu? Ele já tinha conseguido alcançar coisas boas nessa área, mas aí ele também se separou da mãe do filho dele. Ele levou um golpe do sogro. Ô, Luana, manda essa história pra gente, hein? Enfim, ele levou um golpe até ela escreveu assim: Um golpe também um pouco, vamos dizer, da mãe. Então a gente quer essa história aqui no podcast, pelo amor, né? Porque tem um monte de história de golpista, mas um golpe até da mãe e do sogro. Enfim, o bichinho devia estar como, gente? Cabecinha não devia estar boa, né? Tomou golpe do sogro, separou da mãe do filho. Não sei quanto tempo antes isso aconteceu, dele conhecer a Luana, enfim. Mas são coisas que vão criando, né? Traumas, memórias negativas, é inevitável. A Luana me falou que em relação ao filho dele, ele era um pai muito bom. Ela falou assim: Mari, é o seguinte. As pessoas falam que ele é um paizão. Sim, ele é um paizão. Mas na minha ideia, eu, Luana, acho que ele é um pai decente. Não um pai decente, mas o pai que tá exercendo o papel de pai mesmo. Que paga a pensão, que dá até mais do que a pensão, que dá tudo que o filho precisa, que tá presente, enfim. É um pai decente. Então, isso é uma coisa que a Luana também admirava nele. Ele queria sair do país para buscar uma vida melhor para ele e para o filho dele. Em resumo, é o que muita gente quer fazer quando sai do país, né? A maioria das pessoas buscam melhorar a sua vida. E aí ele não estava conseguindo achar emprego na área dele, estava trabalhando de Uber na época e ele tinha inglês avançado, já tinha saído do país algumas vezes, já tinha uma condição financeira um pouco melhor que a da Luana, ela me explicou isso também. Enfim, e aí agora ele estava jogando essa bomba no colo dela e falando, ó, Pega, mas não se apega, Basicamente. porque eu vou sair do país e tá incerto o meu futuro aqui no Brasil. como que a Luana recebeu essa notícia? Falei, ah, vai terminar? Vai fazer o quê? A Luana já estava muito, né, deep, já estava muito funda ali no amor. Isso é minha opinião, mas é óbvio porque o que ela falou foi: Tá, vamos ver onde dá, vamos continuar aí, né, junto e tal. E aí, quando você for, eu assumo esse BO. Se for pra sofrer, vai sofrer. Se for pra chorar, vou chorar. Eu prefiro estar com você do que não tá. e ele também queria isso. Para ajudar a Luana a processar tudo o que estava acontecendo na vida dela, não só essa parte amorosa, mas também a frustração do trabalho, principalmente a parte da frustração do trabalho, tá? Ela falou: olha, Principalmente pela minha profissão. só que quando ela começou a fazer terapia, a psicóloga dela, a terapeuta dela, ficava pegando nesse ponto do Alexandre estar indo embora do Brasil. Ela querendo falar da profissão, assim, né, deixando isso mais evidente, mas a terapeuta falando: Não, vamos falar da saída dele, do país, vamos falar disso. Queremos focar nisso. e a terapeuta falava coisas do tipo: Ai, vocês não estão apaixonados, você e o Alexandre, Luana? Pede pra ele ficar. Mulher, pede pra ele ficar no Brasil. e a Luana falava: Posso. Eu não acho que isso é certo. Pedir pra ele ficar, depois ele fica aqui, e aí ele fica frustrado, e ele vai me culpar sempre. e ela também se sentiria culpada. E Luana, você tá certa, porque, olha, gente, desculpa aí, mas não sei, não quero julgar, mas achei nada a ver esse conselho da terapeuta. Pedir pro cara ficar, eu acho que num relacionamento, ainda mais que nem é casado, enfim, nada, você tem que deixar a pessoa mais livre. É uma decisão muito importante. Não é, ai, tô indo viajar com os amigos, sabe? Eu acho que ninguém tem o direito, assim. Você pode até pedir, mas não acho certo, porque literalmente isso que ela falou é totalmente verdade. Depois dá alguma coisa, a pessoa fica, não consegue prosperar no Brasil, e para quem que vai sobrar a culpa? Para Luana. E provavelmente esse relacionamento iria falhar. Essa é a minha opinião. Eu nunca vi isso não acontecer. Então eu acho que você tá certa.
Gente, eu posso estar errada, mas eu acho que isso é até antiético, não é? Antiprofissional? CRP, alô? Por mais que a gente sofra por dentro, que é o que aconteceu com ela estava sofrendo por dentro e por fora ela ficava. Não, amor. Vai lá. Não, vai dar tudo certo. E é isso, gente, tem que apoiar mesmo. E para onde que o Evandro queria ir? Galera, o Evandro, assim como a Luísa, queria ir pro Canadá. Ai, quem pegou essa piada tosca, referência aí? Sempre com umas piadinhas de papai aqui, né, gente? Desculpa aí, não consigo evitar. Mas é isso, Evandro queria ir pro Canadá. E eles seguiram assim, Evandro se preparando para dar o fora e a Luana dando todo o apoio possível, né, na medida do possível. A Luana morava com a mãe dela, lembra que eu falei para vocês? Mas agora a mãe dela iria se mudar e ela estava procurando uma casa menor para morar com o filho dela. Não tinha necessidade dela morar numa casa grande, como era, com o filho dela, agora que iam ser só os dois. E aí, no meio dessa transição de casas, né, de procurar casa, o que aconteceu? Covid. A pandemia veio e veio, né, fechando as fronteiras também. Ninguém entra, ninguém sai. Nisso, os dois, Evandro e Luana, começaram a se apegar cada vez mais, construir uma relação mais saudável, mais madura. Eles aprenderam muito nas relações anteriores. Então, na relação que eles estavam ali vivendo, a Luana me disse que eles conseguiram aplicar muitas coisas boas e sempre viver momentos bons muito mais do que os ruins. Só que era aquilo, gente. O gatinho ia sair do país, né? Então não tinha muito o que fazer, porque aquele momento eles não sabiam quanto tempo iria durar. Ninguém sabia, na verdade, né? E como todo mundo aqui sabe, a pandemia só foi piorando, né? A gente achou que ia ser pouco tempo, foi sendo muito. A Luana já não conseguia mais ver casas, porque não podia nem sair de casa. E ao mesmo tempo, ela tava o quê? Com o bolso apertadinho. Já tava ficando mais sem grana. Todo mundo sabe como foi a pandemia, né? E aí essa situação foi acontecendo. E num dia que os dois estavam ali limpando a casa, juntos, como eles sempre faziam, achei fofo. O Evandro olhou bem no fundo do olho da Luana e disse: Amor, partiu Canadá? A Luana achou que era uma brincadeira e falou: Ah, Opa, partiu. Mas, peraí. Você tá mesmo falando sério, amor? e ele falou: Depois a gente conversa. Nesse momento do relacionamento, já tinha 1 ano que os dois estavam juntos. A Luana confessou que ela nunca tinha pensado em morar fora, mas durante esse 1 ano, de tanto ela ouvir o Evandro falar do Canadá, ela realmente começou a se encantar. Embora ela saiba que no Canadá é frio pra cacete e ela não gosta, tem uma coisa que é muito mais importante para ela do que frio, do que calor, do que qualquer outra coisa, que é a questão da segurança. A Luana, ela sempre morou, sempre procurou morar em lugares mais seguros, em casas seguras, enfim. Segurança sempre foi a prioridade número 1, assim, para uma qualidade de vida para ela. E ela, depois de pesquisar e saber mais sobre o Canadá, ela percebeu que a questão da segurança, da estabilidade financeira lá era muito maior. E isso começou a encantar ela, e ela, Canadá é frio, mas peraí. Talvez eu possa buscar uma qualidade de vida melhor pra mim e pro meu filho. estar no meio de uma pandemia foi complicado para poder pensar, né, em como se planejar para isso. Ela não tinha inglês nenhum, o filho dela morava com ela. Então, como ela iria refazer todos esses planos para que esse objetivo fosse alcançado? Aí, a nossa musa falou: "Bom, Eu sou mãe, mas meu filho tem pai, né? lembrou ali". Aí, não, tô brincando, gente, não que ela lembrou. Inclusive, ela disse que o pai do filho dela é um pai muito parceiro, muito presente, e quando ela falou pra ele dos planos de ir para o Canadá, mencionou, né? O que você acha? Ele falou, Não diga mais nada. Quer ir pro Canadá? Não tem problema. ele embarcou nesse sonho. Como assim? Ele morava com a mãe dele também e ele começou a procurar uma casa para poder morar sozinho e receber o filho, que agora, se a Luana fosse para o Canadá, moraria então com ele, com o pai. Achei muito legal, né, gente? Luana foi lá, casou com o Evandro no papel, porque seria melhor para eles poderem sair num visto de cônjuge, é claro.
Ela conversou com o pai do filho dela, já organizou, ia ficar tudo certo, ele ia ficar cuidando do filho enquanto, né, ela iria na frente. E aí, gente, depois de toda essa história, é que vem aqui o desenrolar do que realmente a gente precisava de todo esse contexto, porque tudo isso é importante pro desenrolar, claro. Essa história, a Luana falou: olha, Mari, Eu quero que isso seja um alerta para todas as pessoas, porque às vezes a gente acha que as coisas são óbvias, mas elas não são para todas as pessoas. Então, alguém que está escutando agora o podcast nesse momento pode, né, ter sido ingênuo ou pensando aí na mesma ideia. e aí ela deixou aqui um alerta pra gente da história dela. Quando ela decidiu que ela ia pro Canadá e falou: Não, demorou, agora a gente vai. o que que os dois fizeram? O Evandro, como eu falei, já tinha saído do país, inclusive já tinha ido até para os Estados Unidos, que a gente sabe que precisa de visto, precisa até fazer entrevista no consulado, quem é brasileiro, enfim. Ele tinha um visto americano, de turista, mas estava válido. E ele já tinha viajado mais que a Luana, já tinha ido para outros países também, e tinha condição financeira melhor, como eu já tinha falado para vocês. A Luana, em contrapartida, nunca tinha saído do Brasil. E quando chegou a hora de tirar o visto para o Canadá, porque sim, precisa de visto, óbvio, o Evandro, na ingenuidade dele, ou aqui, palavras minhas, ignorância, achou que tudo bem tirar apenas o visto americano. Não, eu fico assim, gente, eu não consigo nem ler o resto do e-mail, porque, sério. O que ele passava na cabecinha de Evandro, né? Que eles iriam para o Canadá, mas iriam passar numa conexão pelos Estados Unidos de avião. E você precisa, mesmo que for fazer uma conexão, você precisa do visto americano. Mesmo que você vai ficar 5 minutos no aeroporto, você precisa. Na ingenuidade dele, ou na ignorância, como eu falei, ele achou que tudo bem tirar só o visto americano primeiro, na verdade, tirar o visto americano primeiro, porque quando você tem um visto americano, é meio que quase impossível que eles vão negar o visto canadense. Mas, gente, fala aqui pra mim, qual que é o sentido disso? O que tem a ver? Algumas pessoas podem até estar meio que, sei lá, também não entendo disso, enfim. Mas muitas pessoas aqui vão estar assim, what the fuck? Sério. Para de ser doida! Gente, não consigo. Porque se ele é viajado mesmo, ele deveria saber isso. Os dois resolveram fazer tudo por conta própria. Não contrataram agência, advogado de imigração, nada. E é aí que eu falo pra vocês, né? A importância de ter uma agência de intercâmbio, gente. Se for vir pra Austrália, já sabe, né? É a Education Way, especializada aqui. Nesse caso não era, mas é óbvio que tem que ter. Porque você tá largando a sua vida, gente. Você tem filho, os dois. E aí tem mais, tá? Tem mais. E outra. Eu não consigo, gente. Essa história acho que ela me deixou um pouco. Quando eu tava escrevendo o roteiro, nem tanto, mas agora eu tô pensando que foi muita irresponsabilidade, sabe? Muita irresponsabilidade mesmo. A Luana falou que pesquisou muito, ainda falou: Amor, será que não é melhor a gente contratar uma agência para poder ajudar a gente nesse processo? e o Evandro? Não precisa não, tá louco. É muito dinheiro, amor. Tá doido. Eu consegui meu visto facinho. Mas isso porque o querido tinha carro no nome dele, tinha coisas no nome dele, enquanto a nossa musa Luana não tinha nada. Nada próprio. Então o Evandro achou que seria muito tranquilo tirar o visto da sua amada. O que eles resolveram fazer? Não façam isso, tá? Não façam isso que eles resolveram fazer. Eles foram morar na casa da cunhada da Luana, né? E botaram tudo pra vender. Tudo, gente. As cuecas, as calcinhas, o carro, a geladeira, o sofá. Gente, eles venderam tudo. Eles começaram a se desfazer de tudo, sem ter uma agência, sem ter um visto aprovado. Então não façam isso. Primeiro, não vão para outro país, largar toda a sua vida aqui, inclusive quando vocês têm filhos, sem uma agência. Segundo, não vendam nenhuma sem vocês terem um visto aprovado. Gente, você não sabe nem se vai ser aprovado e você já sai vendendo tudo. E se não for aprovado? Agora, eles estavam de mala e cuia e vendendo absolutamente tudo. Gente, só para recapitular, o plano do casal era tirar o visto da Luana dos Estados Unidos, né, o visto para os Estados Unidos, e depois tirar o visto do Canadá.
em vez de tirar o visto do Canadá primeiro e depois dos Estados Unidos. Entenderam? Que era muito mais fácil e eles estavam indo para o Canadá. O que aconteceu? Visto negado. Não uma, não duas, mas 3 vezes. A Luana sabe que nenhuma história é única, nenhuma experiência é única, e isso eu concordo, a gente já falou que é um dos motivos da gente contar histórias aqui. Então, gente, se você vai para o Canadá, pega o visto do Canadá. Se você vai vir para a Austrália, pega o visto da Austrália. Não faz sentido. O Canadá não é o mesmo país dos Estados Unidos, eu entendo que tem uma facilidade, mas pensa, se você vai vir para a Austrália, você vai pegar o visto só da Nova Zelândia? Não vai, gente, não existe isso, eu não sei em que mundo. Eu quero muito que vocês mandem lá no grupo do Telegram. Se alguém já fez essa... Se alguém já, foi ingênuo assim também, já caiu nessa, porque, cara, que ideia foi essa? Eu nunca ouvi ninguém pensar nessa ideia. Mas enfim, não façam isso. Claro que eles negaram, porque alegou que a Luana não tinha vínculos suficientes aqui no Brasil. Gente, mesmo ela deixando o filho com o pai. E como ela já tinha o visto americano negado, o canadense não ia rolar. Ela até tentou, mas ela foi de novo negada. Negada a entrada no Canadá 2 vezes e o visto americano 3 vezes. Tá com a ficha suja já lá no consulado, né, Lulu? Ô, Lulu. Que dó, minha musa, sério. Mas às vezes você sabe, né? Deus fecha uma porta, escancara uma janela. Infelizmente, nem Evandro e nem a Luana conseguiram realizar esse sonho de ir pro Canadá. E o alerta dela é esse, tá, gente? Literalmente. Para vocês aí, ouvintes, contratem uma agência de imigração antes de meter o louco. E de confiança, é claro. Porque correr atrás de tudo e depois sair vendendo suas coisas, não dá, gente, sem ter um respaldo, sem ter uma ajuda. Você não fala nem inglês, galera. Você está indo viver no outro país. Não é fácil assim, gente. Se preparem. Falem com agências, falem com amigos, pesquisem. Ó, a Luana pesquisou, gente. Ela viu que tinha que tirar o visto canadense. Eu acho agora, Luana, pensando. Você deve ter pensado, o Evandro, um cara viajado, já sabe das coisas, eu vou deixar ele ficar ali no controle das coisas porque ele sabe mais que eu. E mesmo sabendo que o que ele estava falando não era a mesma informação que ela estava vendo nas pesquisas dela, ela seguiu fazendo. Então, gente, façam as coisas por vocês também, não deixem na mão de ninguém, tá? É a vida de vocês. O que aconteceu hoje? A Luana disse assim que ela acredita muito em Deus, que Deus tem um propósito para tudo. E que hoje os dois já conseguiram tudo de volta. Amém, irmã, amém. Eles se apertaram bastante, mas olha que coisa boa. Hoje em dia, os dois têm até uma casa própria. Que assim, para falar a verdade, se vocês estivessem numa vida de imigrante, com certeza não seria a realidade que vocês estariam vivendo, tá? Vocês sim poderiam ter feito muitas coisas diferentes, mas não rolou. E aí, como você disse, né? Acredito em Deus, eu também. Os propósitos aí. Então aí, gente, vocês conseguiram uma casa, vocês estão vivendo uma família linda, feliz. Ela falou que o relacionamento com o Evandro é ótimo. É muito, muito bom mesmo. De muito amor, muita felicidade, muito companheirismo. Que os dois já conseguiram conquistar muitos outros sonhos ali no Brasil. E talvez o futuro deles não seja mesmo morar fora do país. Que tá tudo bem também, sabe? Ela já fez as pazes com isso. Ela nunca vai saber, né? Porque eles fizeram tudo errado. Mas ela também acredita que os planos de Deus estão funcionando muito bem pra ela. Ela deixou... Gente, não julguem o meu marido, tá? Ele não fez por mal. Ele também achava que era fácil. E acabou que ele foi prejudicado também, porque ele poderia ter ido e deixado ela. Até poderia. Mas não. Eles estão casadíssimos, felicíssimos. Eles são tudo um pro outro e é isso, tá? Ela até disse: Mari, a gente tem uma vida bem estável agora, bem boa. E a gente já pensou várias vezes que, mesmo assim, a gente poderia estar passando uns perrengues de imigrante e pelo menos construindo um futuro mais seguro pros nossos filhos. Então, gente, já sabe, né? Quer ir pro Canadá, tira o visto do Canadá. Quer ir pros Estados Unidos, tira o visto dos Estados Unidos. Não façam a mesma coisa que esses dois fizeram, tá bom? Gente, sem nem o que falar mais, é isso. Essa é a história da Luana. Quero saber, e ela quer saber, se
Essa experiência é única ou alguém já passou por alguma coisa parecida? Aqui na descrição desse episódio você encontra o link do nosso Telegram. Para você, clica lá, vai comentar a história. A Luana tá lá no nosso Telegram, vai ler os comentários, as opiniões, enfim. Tomem cuidado aí com o que vocês vão falar também. E quem quiser escutar mais histórias mais cabeludas, canceláveis, comprometedoras, aqui na descrição também tem o link do nosso Apoia-se para você ser um apoiador e receber 2 histórias cabeludas aí na semana. Fechou? Um beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!